Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma conversa virtual aqui no canal. E hoje o nosso tema vai ser a psicanálise no campo das políticas públicas e sociais. Vou querer trazer um pouco aqui para vocês algumas questões teóricas e éticas da psicanálise no campo social e no campo institucional. A minha fala, ela está sustentada em diversos autores e autoras que no decorrer eu vou citando e ao término eu trarei as referências bibliográficas para que vocês possam aprofundar a leitura desses conceitos e debates que eu apenas apontarei aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de começar é que no campo das políticas públicas e sociais é muito recorrente você escutar, né, no cotidiano de trabalho, nas normativas, né, nas nomenclaturas das políticas, o termo práticas psicossociais. E o que são as práticas psicossociais? É uma terminologia bastante veiculada, mas nem sempre teorizada, aprofundada. Então, trago aqui que as práticas psicossociais, elas são métodos de intervenção calcadas em determinados pressupostos teóricos. E pressupostos teóricos que você pode se sustentar em diversas abordagens da psicologia. Aqui eu vou me focar na psicanálise, que é onde eu me sustento e por onde eu olho, a lente que eu utilizo para olhar esse campo de intervenção. Mas o que é em comum entre todas as abordagens que vêm sustentar essa definição de práticas psicossociais? É de entender que o psicológico, ele é social e político. Ou seja, não se trata de uma natureza humana, não se trata de traços inatos, ao contrário, o psicológico ele se faz no laço social, ele se faz na relação com o outro, ele se faz dentro de uma cultura, de um contexto histórico e político. Onde que atuamos no campo das políticas públicas sociais? Em diversos setores da chamada rede setorial. Ou seja, podemos trabalhar dentro do SUS, dentro do SUAS, no terceiro setor. Em síntese, são contextos que, em geral, nós vamos lidar com usuários e usuárias, famílias e contextos atravessados pelas vulnerabilidades sociais, contextos de pobreza, contextos com grupos sociais que são historicamente, sistematicamente marginalizados pela sociedade. Tenho utilizado bastante o conceito de vulnerabilidades psicossociais, exatamente por entender que o psicológico e o social não estão dissociados, ou seja, toda violação de direitos humanos, todo contexto de pobreza, ele vai desencadear, ele vai ter ressonâncias nos aspectos psicológicos e subjetivos de um sujeito. Qual que é a função da psicologia nesses espaços institucionais? Dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um CRAS, dentro de um CAPS. Acho que fundamental destacar aqui que o lugar da psicologia ele está calcado dentro de uma ética e de uma política. Primeiramente, eu vou destacar a ética de uma maneira mais genérica, que é a ética, que é tudo aquilo que está voltado à promoção e proteção da vida e da dignidade humana. Então, estamos falando no contexto da garantias de direitos humanos. Depois eu falarei um pouco mais sobre a ética no olhar da psicanálise, qual que é a ética da psicanálise que nos sustenta nesses locais de atuação. O nosso lugar, ele está fundamentalmente voltado para promover um espaço de escuta. A escuta que é algo que a gente fala tanto na psicologia, fundamentalmente na psicanálise, que aparentemente parece algo tão simplório, tão singelo, mas que é extremamente complexo, tanto em termos teóricos, quanto em termos de suportar esse lugar empiricamente falando, para quem está lá na prática, trabalhando e escutando esses sujeitos em contextos de sofrimentos, de traumas e de violações humanas. Em linhas gerais, podemos dizer que a escuta psicológica ela é uma escuta que ela é singularizada,
ela é uma escuta qualificada, ela é uma escuta acolhedora, é uma escuta que promove o testemunho, que ela vem validar a experiência do sujeito, ela vem de alguma maneira dar legitimidade. E como estamos trabalhando no campo de uma escuta de histórias de violências, de traumas, de sofrimentos, é uma escuta que de alguma maneira ela dá uma legitimidade, um lugar simbólico para histórias que são sufocadas e silenciadas na sociedade, na hegemonia. Adentrando para o meu campo de formação, de prática, que é a psicanálise, o que seria a escuta psicanalítica? A escuta psicanalítica, ela vai estar calcada na ética da psicanálise. Então, como eu havia colocado, a ética, em termos mais amplos, da psicologia, é a ética que está voltada para a promoção da vida. A ética na psicanálise, ela está calcada no desejo do sujeito, na singularidade de todo e qualquer sujeito. Ou seja, é uma escuta que ela não tem prerrogativas, não tem protocolo, não tem um a priori. Ela é uma escuta que se faz a cada escuta, a cada sujeito, a cada contexto. Por isso que alguns autores e autoras vão dizer que a clínica ela é sempre um campo do ensaio, é o campo da experimentação. Quando eu estou falando de clínica, evidentemente que é a clínica que extrapola o setting analítico, o espaço do consultório, é a clínica que se faz no laço social, nas instituições, no caso aqui eu estou frisando nas políticas públicas e sociais, é uma clínica que ela vai além do espaço de intervenção. A clínica, ela está calcada num determinado posicionamento subjetivo, ético e político daquele ou daquela que escuta. Alguns autores vão chamar de clínica ampliada, clínica menor, clínica social. Aqui eu vou falar clínica. E entenda então a clínica como esse lugar subjetivo, ético e político de uma determinada escuta. Essa clínica na psicanálise tem alguns vetores teóricos que nos ajudam a defini-la. É uma clínica que está voltada aos processos inconscientes, é uma clínica que busca interrogar o sujeito de suas certezas, é uma clínica que busca descristalizar determinados sentidos que aprisionam o sujeito, e é uma clínica calcada fundamentalmente na linguagem, né? A linguagem, como diz Lacan, como a estruturante do nosso inconsciente. Então, trazendo, né, os dois autores acho que fundamentais dessa psicanálise que eu compartilho aqui hoje é a psicanálise de Freud e Lacan, né? São, digamos assim, a base da minha fala, e depois eu trarei alguns psicanalistas mais contemporâneos. Tem outro conceito que é fundamental para pensar essa clínica no campo institucional, não só no campo institucional, no consultório também, né? A clínica de forma geral, que é um conceito fundamental na obra do Freud, que é o conceito de transferência. Então, a clínica como essa relação transferencial, a escuta clínica como um campo transferencial, que vai implicar o analista nesse lugar de suportar a transferência, que renuncia ao seu lugar de saber e poder, e que ele vai apenas, não é bem apenas, né, porque é difícil, mas o lugar dele é de pontuar, interpretar a partir da posição subjetiva do próprio sujeito. Ou seja, é um lugar que você vai se abster desse teu lugar de saber, de poder, e abrir essa fissura para que o sujeito se coloque. Eu trago aqui uma pontuação da psicanalista Miriam Dubier Rosa, uma professora da Universidade de São Paulo, que eu vou usar bastante hoje aqui na conversa, que ela traz que é uma escuta que vai produzir efeitos de significantes e significação no sujeito. Ou seja, a escuta, ela é uma clínica no campo transferencial, que vai implicar o analista nesse lugar de renúncia. Um outro conceito fundamental na obra tanto do Freud quanto de Lacan
é o do trauma. Em geral, a escuta que nós vamos ofertar e tentar suportar nesses contextos de sofrimentos e vulnerabilidades é a escuta de histórias traumáticas. O trauma, ele bem sucintamente colocando, ele é tudo aquilo que é da ordem do excesso, do insuportável, do inominável. É aquilo que marca o sujeito e que lhe escapa da significação. Ele não tem recursos simbólicos para lidar, para elaborar aquela cena, aquela situação. O trauma vai gerar angústia, ele vai desorganizar o sujeito, trazendo muito sofrimento. Ele exerce um poder de fixação e de repetição que faz o sujeito se aprisionar num ciclo de sofrimento sem se dar conta do porquê e como que aquilo está ocorrendo. E aí é que entra o lugar da escuta psicanalítica. O trauma como inerente à condição humana. Para Freud, o ser humano, ele implica numa condição traumática, porque o conviver coletivamente, ele esburaca, ele frustra a nossa gratificação narcísica. O trauma eminentemente ligado ao conceito de castração, na teoria de Lacan, ou seja, o que viver a vida, o viver na relação com o outro, esse jogo e negociação que temos com o outro, ela sempre vai ser barrada, sempre vai faltar algo, bem sucintamente colocando, né? E fundamentalmente que cada um de nós possuímos formas e fórmulas singulares de saídas para lidar com os traumas. E aí que vai entrar também a escuta psicanalítica, como uma escuta que vai promover o sujeito, o se escutar, reescutar e construir e reconstruir essas saídas para superar histórias traumáticas. Um conceito contemporâneo, que é da psicanalista a Miriam Dubier Rosa, que eu já citei, é o conceito do sofrimento sociopolítico. E eu gosto bastante de trazê-lo porque ele vai falar exatamente de um sofrimento que ele não é um sofrimento individualizado, ele não é do indivíduo, ele não é psicologizado, ele não é interno do sujeito. Ele é produzido no laço social, ele é produzido dentro de um determinado sistema social. Ela coloca que é o sofrimento advindo dessa relação de desqualificação do sujeito no laço social, de sujeitos que, por pertencerem a determinados grupos sociais, de raça, de etnia, de gênero, de território, eles são constantemente desqualificados e não se veem valorizados no laço social predominante. E ela vai trazer que é um sofrimento que traz tanto desamparo social quanto psicológico, entendendo social e psicológico como não dicotômicos, como eu coloquei no início da minha fala. No que tange ao desamparo social, são sujeitos que são impedidos, então, de acessarem recursos institucionais que organizam a nossa vida. Eles ocupam um lugar de resto na lógica social. Qual que é a lógica social que nós vivemos? É a lógica capitalista, a lógica do mercado. São sujeitos que eles vivenciam sistematicamente um processo de coisificação coletiva, como ela diz. E aí entramos no campo dos direitos humanos, melhor dizendo, no campo da violação dos direitos humanos. São sujeitos que socialmente eles estão barrados, eles estão impedidos no acesso à saúde, a trabalho, à educação, à cultura, e que vão sendo cotidianamente desqualificados e excluídos do laço social. Em termos psicológicos, o sofrimento que advém de todo esse processo de coisificação e desqualificação vai trazendo esse sentimento de desamparo, de desqualificação, de apatia, de emudecimento e de solidão. Aí eu trago um outro conceito, que é do Gonçalves Filho, que é um psicólogo social também da Universidade de São Paulo, que ficou muito conhecido na década de 90 com a sua pesquisa junto aos garis da Universidade de São Paulo, que ele desenvolve o conceito de humilhação social.
E ele vai colocar: a humilhação social, ela é um problema psicológico e político. Ele faz um debate entre Marx e Freud. Aliás, para mim foi uma obra muito importante, foi uma das primeiras obras que eu comecei a conseguir articular o campo da psicologia social e clínica, as teorias da psicologia social e a psicanálise. Ele faz um diálogo entre Marx e Freud que ele coloca, são perspectivas distintas, um está com foco para entender a sociedade no trabalho, o outro na sexualidade, e ele vai defender que não são perspectivas que se rivalizam, e que também não é uma relação de equivalência, né? Mas ele vai colocar que as duas são importantes porque algumas nos dá algumas respostas, digamos assim, ao que tange às desigualdades sociais, ao sistema de opressão, e a outra ao que tange aos processos inconscientes e psicológicos. Ele coloca que a humilhação, ela é uma modalidade da angústia decorrente do impacto das desigualdades de classe. Então ele vai estudar como as desigualdades de classe, que é estruturante na história do nosso país, ela vai impactar psiquicamente em cada sujeito. E o que ele diz é que o político, ele se desdobra na nossa subjetividade. Ou seja, a nossa subjetividade, ela é eminentemente política. Mas nesse processo de inscrição no nosso psiquismo, há um metabolismo pessoal, como ele coloca. Ou seja, há uma forma única e singular que cada um vai se apropriar daquela situação de exclusão e sofrimento. No artigo que eu trago dele aqui, ele traz assim: a humilhação crônica, longamente sofrida pelos pobres e seus ancestrais, então vamos pensar, né, nos grupos sociais historicamente marginalizados, né, os povos originários, as pessoas negras, tem uma ancestralidade de sofrimento. Ele é efeito da desigualdade política. Indica a exclusão recorrente de uma classe inteira de homens e mulheres para fora do âmbito intersubjetivo da iniciativa e da palavra. Ou seja, ele vai trazer também como a palavra ela é fundamental para superar essa condição da humilhação social. Aí eu trago mais uma obra também, que é das autoras Susan e Polly, que elas vão fazer o debate da perspectiva das políticas sociais no campo da assistência social, um debate que é da necessidade de buscarmos entender e deslocar o olhar do usuário, que é essa visão genérica, preconizado nas normativas, ao sujeito singular. Elas trazem uma reflexão muito interessante, que é o questionamento sobre a atuação nas políticas públicas, que elas se questionam como que podemos incluir na dimensão da cidadania e dos direitos sociais a dimensão subjetiva dos sujeitos em questão. Como incluir o cidadão sem excluir o sujeito? Então, como lidar com essa linha tênue da cidadania e da subjetividade singular de cada um de nós? Sendo que o contexto das políticas públicas nos convocam a atuar no dia a dia do trabalho nessa visão do usuário genérico. Elas destacam que os contextos de vulnerabilidades sociais, eles nos colocam nesse lugar de lidar com o sofrimento psíquico marcado pelos efeitos dos sintomas sociais. Então, como é que os sintomas sociais vão reverberar nos processos psicológicos de cada um de nós? O desamparo social como um dos efeitos das políticas neoliberais, trabalhar no sistema único em assistência social é trabalhar diretamente nesses efeitos das políticas neoliberais, nesses sintomas sociais, como elas colocam, e elas também apostam a clínica como a potência do testemunho, ou seja, é a presença da palavra que possibilita tirar uma determinada subjetividade do seu silenciamento. Bom, já indo para o final aqui da minha fala, todos esses autores e autoras, eles vão trazer essa perspectiva de que toda a escuta no campo social e no campo institucional da psicanálise, ela é, ao mesmo tempo, clínica e política.
E aí tem um conceito que eu tenho trabalhado, como alguns autores e autoras têm desenvolvido, principalmente a Miriam do Bier Rosa, que é essa noção de dispositivo clínico político. E aqui eu estou usando Freud, eu estou usando Lacan, eu estou usando o George Broid, a Emília Broid, que são autores fundamentais da minha formação também, a Miriam Dubié, a Maria Rita Kell, dentre outros. Então, o tripé, né, do que é o dispositivo, que eu entendo como clínico e político. O dispositivo, eu estou me calcando na visão do Deleuze de dispositivo, que ele entende como os dispositivos como máquinas de fazer ver e de fazer falar, e que ele coloca 4 vetores que se amalgamam nessa noção de dispositivo. Um que é que ele possibilita a visibilidade, o outro, a enunciação de determinados discursos que não tinham o seu lugar, a emergência de determinadas linhas de força e que vão provocar determinados efeitos de subjetivação. Então, a escuta psicanalítica, eu entendo ela muito como um dispositivo nessa perspectiva deleuziana. Esse dispositivo, eu entendo ele muito como o George Broid, a Emília Broid, 2 psicanalistas de São Paulo, Jorge Broid é da PUC de São Paulo, e 2 grandes colegas também, eles têm um método muito interessante, muito rico para trabalhar no campo social institucional, que é de pensar a escuta psicanalítica como a busca das ancoragens. As ancoragens são os fios psicológicos que alimentam o sujeito, que faz com que o sujeito, mesmo a tanto sofrimento, mesmo a tanta angústia, mesmo a tanta violação de direitos, mesmo a tantos traumas, ele continue vivendo. O que é que alimenta psiquicamente esse sujeito para lutar, para viver? Então, é o método das ancoragens. Então, eu tenho entendido o dispositivo como Deleuze, máquina de fazer, ver e fazer falar, e como a busca das ancoragens, como os Broids colocam. A questão clínica, como que eu estou entendendo a clínica? Né? Já fazendo a síntese, tudo que eu trouxe hoje aqui. A clínica como essa escuta clínica entendida como esse efeito estruturante e organizador para o sujeito, que está em meio a uma angústia, que está em meio a uma repetição traumática. A clínica que possibilita um giro na escuta, você consegue se deslocar do olhar do usuário e escutar o sujeito. E uma clínica que vai promover deslocamentos subjetivos a partir dos interrogantes que o sujeito vai se colocando e que promova a abertura aos devires, da vida. E o político, eu tenho trabalhado fundamentalmente com 2 autores, que é o Rancière, que é um filósofo contemporâneo, e o Michel Foucault, entendendo o campo do político como esse regime macro e micropolítico, não dissociando o macro e o micro, como um sistema de agenciamento de forças, de linhas de forças que vão se combater, que vão se chocar, que está calcado num determinado sistema de opressão, de dominação, né, na nossa sociedade ocidental, fundamentalmente o sistema capitalista, e como diz Rancière, como um regime sensível, ou seja, ele está calcado numa certa sensibilidade a determinadas formas de ver e de sentir e de falar. E é aí que o macro e o micro vão se dialogando. E o político também entendido como uma possibilidade que o sujeito tem de exercer um contrapoder frente a todo esse sistema. E esse sistema, né, opressor, de exploração, de dominação, nós vamos entender desde o Estado, no seu, né, sentido mais macro, aos seus dispositivos cotidianos, aos seus métodos disciplinares e nas relações entre os próprios sujeitos, né? Ou seja, é toda uma dinâmica e forças e fluxos que compõem um determinado sistema que ele vai normatizar, que ele vai enquadrar e vai excluir e vai provocar marcas de desqualificação, de sujeição, de exclusão a determinados grupos sociais que
né, na nossa história brasileira, acho que na outra conversa nós falamos muito isso, a formação histórica do Brasil, a formação do Estado brasileiro, que compõe determinados grupos sociais que são historicamente marginalizados. Fundamentalmente, no nosso caso do Estado brasileiro, um Estado calcado num regime escravocrata, ou seja, tendo o racismo como estruturante, no Estado oligárquico, tendo como a pobreza como estruturante, e com outros marcadores sociais que vão desqualificando e excluindo os sujeitos, né? A depender da sua classe social, da sua etnia, da sua raça, da sua identidade sexual, orientação sexual, território de origem, entre outros. E para finalizar, então, intervenções psicossociais, então, no campo das políticas públicas e dos direitos humanos, né? Eu comecei falando das intervenções psicossociais, tenho entendido essas intervenções psicossociais como pressupostos teóricos, metodológicos calcados em uma determinada ética. A ética que eu tenho trabalhado é a ética da psicanálise, da singularidade de todo e qualquer sujeito, entendendo essas intervenções psicossociais possíveis de serem operadas como dispositivos clínicos e políticos, estes como um espaço de escuta, de testemunho, de resgate da memória, de visibilidade às histórias silenciadas, a histórias que são desvalidadas no laço social, e entendendo que a escuta ela é sempre psicanalítica e política. Psicanalítica e política porque é singular e coletiva, está implicada em uma ética da psicanálise, da singularidade do sujeito e ao seu desejo, e também atenta aos marcadores sociais, de classe, raça, etnia, gênero, território, faixa etária, e uma clínica que aposta na capacidade desejante do sujeito, do seu poder de criação, da sua reinvenção e de uma clínica voltada aos devires da vida. Então era isso que eu tinha hoje para compartilhar. Nas minhas referências bibliográficas, bem rapidamente, o que eu utilizei? Utilizei esse livro, que para mim foi fundamental na minha formação, como eu coloquei, que é do Jorge Broide e da Emília Broide, que são colegas de trabalho, grandes parceiros. Foram um dos primeiros teóricos que eu li fazendo esse debate de uma psicanálise fora do consultório, de uma psicanálise implicada com a questão social. Se chama Psicanálise em Situações Sociais Críticas, Metodologia Clínica e Intervenções. Um outro livro que eu trouxe, que eu acho mais recente, que é da Emília Broide, que se chama Supervisão como Interrogante da Praxis Analítica, Desejo de Análise e a Transmissão da Psicanálise, fundamental para a gente pensar qual que é o lugar da escuta psicanalítica nesses campos sociais institucionais, onde há um imbricamento de problemáticas extremamente complexas e macrosociais que nos escapam, que vão muito além do que é facilmente visível de ser, digamos, trabalhado no dia a dia de uma escuta psicanalítica, num serviço, num equipamento social. Esse daqui, que é um livro que eu acho excelente para quem está nas políticas públicas, principalmente no SUAS, que é o Psicólogo e as Políticas Públicas de Assistência Social. O capítulo que eu usei, que é da Luciane Susan e Maria Cristina Poli, que se chama O Singular na Assistência Social, do usuário ao sujeito. Esse livro que eu acho fantástico, que é mais recente também, que se chama As Escritas do Ódio, Psicanálise Política. Quem são os organizadores? É a Miriam do Bier Rosa, que eu citei aqui hoje, Ana Maria Medeiros da Costa e Sérgio Prudente. É um livro muito, muito bom. E, por fim, eu trago um pouco a noção que eu tenho desenvolvido de dispositivo clínico político nesse livro Corpos que Sofrem, que foi um projeto de extensão bastante interessante. E num dos capítulos nós contamos esse projeto, que era um curso de capacitação, mas além disso a gente tentava implantar ali um dispositivo clínico e político com profissionais das políticas públicas e sociais aqui na cidade de Florianópolis.
O título se chama Como lidar com os efeitos psicossociais da violência. O curso de capacitação como dispositivo clínico e político. Um capítulo que eu escrevi junto com algumas alunas e parceiras. E é isso. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, porque o tema é complexo, eram muitas obras, mas espero que tenham gostado, que de alguma maneira tenha contribuído com as análises e reflexões de vocês. Muito obrigada.